Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e eu estou aqui para vos explicar o que é que são botnets e Distributed Denial of Service, ou seja, ataques de Denial of Service distribuídos, como é que isso funciona, os botnets e como é que qualquer pessoa hoje em dia, por muito leiga que seja em informática, pode lançar um ataque a uma empresa enorme e metê-la de rastros. Como podem ver aqui, por exemplo, neste caso, que estou aqui a mostrar um pequeno ataque de botnets. Neste caso, vocês podem ver que são 16 mil milhões ali de requests e na Layer 7. Significa que, pronto, neste caso são na layer da aplicação das Aussie Layers, é um bocado difícil de explicar, mas digamos que isto exigiria para aí centenas de gigabits por segundo. Isto arrasaria qualquer multinacional, grande multinacional europeia de hosting ou cloud, etc. Porque as empresas simplesmente têm capacidade para aguentar uma coisa destas. Agora, isto aqui é apenas um simples ataque feito por uma simples equipa e como é que uma equipa destas tem tanto poder e como é que este tipo de poder chega às mãos das pessoas hoje em dia também. Em primeiro lugar, eu tenho de vos falar sobre o que é isto dos botnets, o que, é que são estas coisas todas. Em primeiro lugar, o Denial of Service. O Denial of Service basicamente é negar um serviço, é prevenir que certos utilizadores possam aceder a certos serviços, ou redes, nets, etc. Mas meus gatos andam aqui a fazer barulho, mas não é assim, hoje em dia eles chamam hackers a tudo e mais alguma coisa. Uma pessoa qualquer tenta fazer um SQL injection, não é o que chamar de hacker. Antigamente não era assim, antigamente os hackers eram um termo dado a pessoal que era mesmo especialista em programação, etc. Teoricamente uma pessoa que sabe fazer o seu próprio sniffer e ferramentas, não é? Hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa é logo chamada de hacker. Vivemos assim num mundo fantasioso em que toda a gente é hacker, sim, etc. Pronto. Hoje em dia chamam hackers a uma pessoa que se faz um denial of service distribuído, mas qualquer imbecil pode fazer uma coisa dessas. E já irei falar mais sobre isso, não é? Até se pode dizer que um hacker a sério, alguém que precisa mesmo disto, não irá respeitar tanto uma pessoa que anda a fazer ataques todos distribuídos, porque é uma coisa muito fácil de fazer. Agora, vocês perguntam-se como raios é que uma coisa tão fácil de fazer ainda escapa e pode dar problemas hoje em dia. Bem, é assim, também não podemos pensar numa coisa, também não podemos pensar que tudo que seja distribuído de Denial of Service é uma coisa fácil, até porque, por exemplo, imaginem que querem fazer um Smurf attack, Smurf vem de estrufos, vocês pensam que os estrufos são aqueles bonequinhos de banda desenhada e são inocentes, mas neste caso um Smurf attack será muito diferente. Mas imaginem que um Smurf attack decidiria ser lançado. Entretanto, vou-vos aqui mostrando imagens de ataques feitos por malwares, vírus, todo tipo de coisas que acontecem pelo mundo a cada momento. Mas imaginem que um Smurf Attack, os routers já vêm preparados, hoje em dia por defeito, para não permitir que sejam dadas respostas de coisas enviadas por broadcast para IPs de fora. Isto é um bocado complicado estar a explicar isto, mas imaginem que alguém altera qualquer coisita de forma a que já seja dada resposta a certos pedidos e já seja permitido criar um Smurf Attack numa rede que antes não era permitido. Esse Denial of Service Attack passa a ser uma coisa espetacularmente bem feita por alguém que percebe da coisa e que já envolve muito conhecimento e não apenas por um imbecil que pura e simplesmente sabe o que é um broadcast e sabe fazer certas coisitas. Pronto. É assim, por isso é que eu digo um DDoS, Distributed Denial of Service, não é necessariamente uma coisa feita por leigos. Normalmente é, mas pode não ser. E uma pessoa, por muito conhecedora que seja da matéria, até pode dar-se ao luxo de usar isso. Até porque é uma coisa bastante fiável hoje em dia e causa bastantes problemas, porque é assim, para que é que devemos estar, por exemplo, com uma sniper a tentar acertar um tiro à distância se vocês tiverem, por exemplo, um grande canhão que disparam para lá e rebenta com tudo e pronto, é mais fácil, não é? Imagina que são pessoas numa praia com chapéus de chuva a protegerem-se de uma onda que vem aí e vem de tsunami, ou seja, não há nada que resista, não é? Ou seja, um flood destes é sempre uma coisa que pode, um flood ou outra coisa qualquer, são sempre coisas, a quantidade é uma coisa que ajuda muito nestas coisas. Mas agora estava a lembrar do Sub7, que nos tempos de 20 anos atrás, quando eu fui trabalhar para um ISP, andava todo divertido com o Sub7,
que era um trojanzinho que o pessoal fazia com que os ignorantes no IRC instalassem, e a partir daí que eu dava acesso à máquina, as pessoas entrarem lá dentro. É aquela velha história que eu dizia que uma vez até lá entrei e escrevi num fecheiro texto do desktop a dizer: Olá, estive aqui, olha, também estive aqui, e eu, já são dois, olha, também cá estive. E depois eu punha por baixo: olha, eu também cá estive, e com datas, que é para o homem, quando abrisse o fecheiro, pensar que já lá tiveram 4 ou 5 pessoas dentro da máquina. Pronto. O Sub7 era um Trojan e são os velhos tempos de que o pessoal se divertia com estas coisitas. Pronto. Isto são coisas muito lames, qualquer imbecil ignorante sabe fazer isto, não é? Agora, por muito respeitoso e conhecedor que seja um hacker a sério, que perceba bem das coisas, provavelmente essa pessoa até já brincou com os sub-sevens e até faz às vezes denial of service completamente básicos e pronto, enfim, é uma coisa é uma coisa que funciona. Em primeiro lugar, eu vou-vos dizer o que é um botnet. Pois bem, um botnet, imagina, botnet, bot de robô, net de rede, podemos dizer que são grupos de programas interligados para executarem tarefas de uma forma coordenada, ok? Ou seja, imaginem uma rede de bots, uma rede de robôs que vocês dão uma ordem e eles executam tudo o que vocês querem. Há botnets, não são necessariamente maus, ok? Há botnets, por exemplo, os do IRC, do MI, o pessoal chama MIRC, que é o programa que era usado para ir ao IRC, Internet Relay Chat. Os botnets do IRC são aceitáveis e legais, ok? Agora, nós estamos a falar daqueles que são ilegais e que são usados para ataques de DDoS. Basicamente, isto passa por infectar o pessoal com vírus ou worms que no fundo, fazem com que a máquina fique infectada por um bot qualquer, ok? Nem que seja um e-mail das nuvens russas. Vocês veem um gajo que é um tarado, um grande rebarbata, a saber ver pornografia, etc. É só mandarem para lá um e-mail com nuvens russas, etc. Ele vai executar aquilo e a máquina dele passa a ser um zombie e trabalhar para vocês, não é? Pronto, é um bot. Um bot que fica ali na máquina e esse bot acaba por salgar depois a um servidor onde se encontram os bots todos e alguém vai dar ordens aos bots. Eu já fiz um vídeo que eu hei de colocar aqui em cima no canto superior direito a explicar de uma aventura quando eu conheci o Mafia Man, Mafia Boy, porque vocês talvez conheçam depois a personagem pelo Mafia Boy, que ficou bastante conhecido, e o Mafia Man, etc. Pronto. Na altura em que eu conheci, foi através de uma botnet que estava a infectar o meu local de trabalho. Eu expliquei isso no vídeo, eu descobri a botnet, infiltrei máfias e que os conheci e lembro-me e posso dizer-vos que aquilo era tipo um servidor de IRC onde estavam milhares e milhares e milhares de bots e bastava escreverem no canal uma instrução, os bots liam a instrução e lançavam o ataque à vítima desejada, ok? Cliquem aqui no canto superior direito no vídeo que eu explico essa história para vocês perceberem um bocadinho melhor o que eram as botnets. Isto já foi para uns 20 anos atrás, mas eu já ando nisto há muito tempo, já conheço já há muito tempo, não é? Agora, ataques podem vir em várias layers, e eu falo em layers porque tem a ver com os OSI layers. Normalmente dividem em várias camadas, layers, o funcionamento em redes, etc. Por exemplo, há a Physical Data Network, a Transport Session, a Application e Presentation. E é dividido por cada uma dessas camadas, certas coisas podem acontecer. Só que hoje em dia é um bocado complicado pensarmos dessa maneira porque a internet atual não funciona bem dessa maneira, não tem essa tradução boa para as Aussie layers e por isso nós podemos ter a layer 5 ou 7 misturadas, ok? Por exemplo, a session e a application podem estar misturadas, eu já falarei sobre isso depois, por isso as Aussie layers não são muito usadas hoje em dia, mas mesmo assim o pessoal da velha guarda gosta de falar em Aussie layers e por isso ataques de layer 7, ataque layer 7 será um ataque de aplicação, por exemplo um ataque HTTPD. Imaginem que é um bot que vai abrir uma página qualquer num determinado IP. Pronto, imaginem, são milhões de bots a abrir páginas, etc. para esgotar os recursos da máquina. Imaginem que a pessoa tem uma pasta de server e que aquilo gastava por aí 50 megas por cada processo aberto, que tem 2 GB de memória. Imaginem que tem 2 GB de memória e com 40 pessoas ao mesmo tempo em simultâneo a abrir, aquilo já ficava com a memória esgotada, load average sobra e a máquina pode cair. Imaginem que são milhões de bots, não é? Pronto. Isto é um exemplo de float por HTTP, nesse caso iremos chamar de Layer 7, mas isto não importa, vá. As Aussie Layers, é assim, isto também não é um vídeo muito fácil de perceber, se calhar para quem, se calhar convém ter algum, qualquer dia faça um vídeo mais fácil, eu estou a falar de uma maneira um bocadinho técnica, mas pronto. Os bots estão lá no canal e quando vocês mandam atacar, imaginem, são milhares e milhares de bots a atacar todos de uma vez e há assim um spike na rede do alvo
porque são milhares de bots de todo lado, ou até milhões, que atacam de repente esse cliente e a própria rede do cliente e os vizinhos dele e tudo. Aquilo pode mandar abaixo até uma infraestrutura inteira de uma página, de um hosting, de montar uma página, etc. Ou seja, aquilo pode ser uma coisa bastante pesada. Ah, e até por isso que hoje em dia há sistemas de detecção de intrusos que tentam reconhecer imediatamente pequenos spikes de tráfego para tentar prevenir que eles cresçam e fiquem mais fortes, ou seja, tentar prevenir ataques logo no início. Pronto. É por isso que servem os Security Operations Centers de várias empresas. Bem, empresas que sejam boas nisso, não é? Que estejam já avançadas, porque eu não sei se haverá hoje em dia. Há pessoas especializadas nisso, mas pronto, eu não vou falar sobre isso. São ataques, no fundo, coordenados, em que as pessoas atacam todos ao mesmo tempo e isso dá força a um ataque, ok? Não é mil bots a atacar um por minuto, não ia fazer nada. Agora, 1000 bots de uma vez, 1000 é pouco, mas pronto, já veem que faz mais força, não é? Agora, isto, para vocês perceberem melhor, eu vou-vos falar que existem ataques não intencionais, como por exemplo o site das finanças, ou imagina que é o último dia para apresentar uma declaração IRS pela internet e toda a gente vê isso na televisão, vão todos à internet para tentar mandar a declaração de IRS, o servidor aguentava com 1000 pessoas ao mesmo tempo, então há 10 ou 20 mil pessoas ao mesmo tempo a abrir aquilo esgota os recursos da máquina, load average alta, etc. Ou seja, a máquina crasha, etc. E o servidor fica em baixo. Isso aí é uma espécie de, no fundo, é uma espécie de ataque não intencional que funciona da mesma maneira. Imaginem que em vez de serem botnets a abrir páginas, serão pessoas a abrir páginas por um motivo que será legítimo, mas acaba por causar estragos na mesma, ok? Mas é assim, não são todos também, há uma coisa que é importante dizer, não são todos ataques temporários, porque há ataques que visam mesmo alterar o firmware de certos sistemas e por isso esse tipo de flashing, de denial of service attacks podem utilizar mesmo sistemas de forma definitiva até que eles sejam reparados, ok? Não é necessariamente uma coisa temporária, pode ser bem mais danosa do que parece. E houve um vídeo que em tempos eu partilhei sobre a arquitetura de um ataque a um maior ISP nacional e nesse caso houve, por exemplo, danos que perduraram até que as máquinas fossem arranjadas, reparadas ao seu software, e nesse caso é a tal coisa, há denial of service que são, nesse caso, nesse vídeo que eu partilhei em tempos a explicar a arquitetura de um certo ataque, foi uma espécie de um Smurf attack que envolve também conhecimento técnicos para que seja permitido que esse Smurf attack pudesse acontecer nessa rede específica, ou seja, não é um simples Smurf attack, mas tem alguma coisa por trás, que por acaso nesse vídeo não é explicada, não é? E também causaram estragos permanentes em certas máquinas. Porquê? Porque às vezes há alterações no software, basta que uma firewall, por exemplo, bloqueie de vez um certo IP, que passa a haver um ataque não, um estrago definitivo na máquina, ok? Mas pronto, eu tento dar exemplos de coisas, eu estou a pensar dar-vos aqui, explicar coisas sobre cybersecurity, como proteger de ataques, como é que funcionam ataques, etc. no futuro. Vai ser. Vou tentar fazer mais coisas sobre isto e houve vídeos que eu partilhei com certas histórias, coisas que acontecem, etc. E pronto, isto um dia eu ia te explicar melhor estas coisas. Agora, é como eu dizia, esse ataque em específico que eu falei, o engraçado disso não é o Smurf Attack em si, foi como se tornou essa rede desprotegida de forma a que uma Smurf Attack pudesse acontecer nela em larga escala e arrasasse um ISP inteiro, por um bocadinho. Pelo menos de forma indireta. Vamos já agora fazer uma coisa. Vamos já continuar. Então, quando as redes não estão preparadas para confinar os ataques, por exemplo, às redes locais, das subnets onde se originam os ataques, pode dar graves problemas, que foi o caso do que eu vos falei, e que será necessário alterar a configuração da rede para que isso seja permitido, porque hoje em dia vem tudo configurado por defeito, routers, etc., para não mandar respostas de packets para broadcast para outras redes. Pronto, por isso os routers ou redes vêm configurados para evitar que pings direcionados a endereços de broadcast sejam ignorados, etc, etc. Hoje em dia vai tudo já protegido, mas é sempre possível alguém fazer uma coisa mais bem feita e alterar configurações, não sei como, porque aí é que está a dificuldade, de forma a que depois se possa lançar um ataque desses em grande escala e sem ninguém reparar. É assim, os distribuidores de Denial of Service Attacks, já em tempos foi das TFNs, Tribal Flow Networks, que no fundo são grupos de computadores, programas de computadores que lançam vários ataques de DOS distribuídos,
como o Flood GCMP, Synfloads, o DP Floads, Smurf Attacks, etc. Nós damos esse nome de Tribe Flood Networks, porque são, no fundo são tribos de redes de flood, de inundar. É, aquela, é o flood, pronto, inundar de tal maneira que é tal coisa como eu vos digo, se vocês estiverem numa praia podem estar super protegidos com escudos, etc. Mas vier do tsunami, não há proteções que vos aguentem, ok? Não é fácil, é por isso que uma coisa dessas, um ataque desses está ainda hoje em dia tão usado. Uh, Há todo tipo de ataques, como Arp Cache Poisoning, etc. Que ainda há dias estava a dizer uma pessoa sobre um Arp Cache Poisoning que estava a dizer, olha, para snifar, etc. Mandar arps para o router e ele disse, estás a inventar umas coisas, não estás? E eu, não, estou a falar sério, eu não acreditava. E eu disse, Arp Cache Poisoning e tal, estuda isto e tal. Eu vi que eu estava a falar a sério, pronto. Mas há muito tipo de ataques e coisas estranhas que se podem fazer e que são, pronto, são giras para quem gosta de estas coisas. Antes de mais, antes de seguir em frente, eu vou-vos dizer que há vários tipos de categorias de ataques. Por exemplo, há ataques de conexões TCP que visam ocupar tudo o que é conexões num servidor, por exemplo, e podem causar problemas, sejam eles load balancers, firewalls, servidores de aplicações, etc. E com milhões e milhões de conexões a serem tidas, eles não aguentam e pronto. Isso é um tipo de ataques. Há os ataques volumétricos, por exemplo, usar muita bandwidth para é o tal um float em termos de largura de banda, de forma a que aquilo seja tudo esgotado e não dê espaço para mais nada a não ser levar com água, com uma onda em cima do tsunami e não conseguir fazer mais nada. Pronto, esse é o tipo de ataque, não é? Já falámos aqui então nas conexões TCP e nos volumétricos, largura de banda, etc. Temos ataques de fragmentação, em que se mandam pedaços de pacotes e tal, por exemplo, sejam fragmentos TCP ou UDP para uma vítima qualquer, não é? Que podemos sobrecarregar a capacidade da vítima de reassemblar esses streams, etc. e reduzir performance, ou pior ainda, não é? E temos também ataques à aplicação, por exemplo, nesse caso é um bocado difícil, nós podemos sobrecarregar um aspecto específico de uma aplicação ou serviço, não é? E isso pode ser efetivo mesmo com muito poucas ou até uma única máquina a atacar, mesmo gerando um baixo tráfego que não seja muito facilmente detectável, se calhar, e se for uma falha, um exploit que não seja ainda conhecido, pronto, será uma coisa mais bem feita que não dá tantas vistas, não é? Por isso, é assim, há coisas brutas feitas que qualquer lame pode fazer isso, qualquer ignorante, que já irei explicar como, por exemplo, e depois há coisas mais bem feitas que podem como mandar um exército de 1 milhão de pessoas, estou a exagerar, não é? Ou mandar só uma tropa muito bem treinada, um espião que entra lá e faz tudo a mesma, não é? Pronto. Há bocado estava a falar de Aussie Layers, mas eu não posso esquecer de vos dizer uma coisa, que hoje em dia os Aussie Layers não têm muito conexão com a realidade, porque, por exemplo, as Layers 5 e a 7 a Session e a Application, por exemplo, estão misturadas. Porque, por exemplo, vocês hoje em dia, ou mais, vocês têm, por exemplo, a Layer 4, que é a Layer Transport, também está misturada com a Application, como por exemplo os WebSockets, para quem é programador. A Layer 5, a Layer 7, a Layer 5 é a Session, também misturada com a Application através dos cookies, ou seja, hoje em dia há uma grande mistura de layers e por isso o modelo TCP é melhor neste momento que as Aussie Layers e já misturam as Layers 5, 7, etc. numa única layer da aplicação e assim, nesse caso, nós iríamos ver ataques só dessa layer e não da layer 5 ou da layer 7. Isto, assim, isto é um bocado confuso para quem não percebe nada disto, não é? É assim, só para quem gosta de cybersecurity e coisas do género é que vai gostar disto, não é? Mas vai, isso não importa. Eu já vos falei a vários tipos de ataques, esqueci-me de dizer também que há formas de ampliar esses ataques como por exemplo com DNS Reflection, por exemplo, causando grandes respostas com pedidos pequenos, ok? Podem aumentar dezenas de vezes o tamanho do ataque. Há coisas antigas obsoletas tipo o Chargen, que era um serviço de teste chamado Chargen que pedia alguém podia pedir um device que fizesse um reply com uma string de caracteres aleatórios, não é? E essas coisas dava para causar certos problemas. Há várias maneiras de ampliar ataques, mas isso também depende da imaginação das pessoas.
Eu no meio disto tudo quero explicar uma coisa. Como é que um perfeito ignorante usa, vou mostrar aqui agora outra vez aquela coisa que eu estava a mostrar, que isto aqui é da minha equipa, que não tem nada a ver comigo, como é óbvio. Eu tirei de internet alguns e quero-vos apenas dizer uma coisa que qualquer imbecil, mesmo que não perceba nada de internet, pode fazer uma coisa destas. Eu, por exemplo, não sou um imbecil, mas eu quero dizer-vos que por exemplo, os conhecimentos que tenho, eu já poderia não só pegar num bot, cá há bots já estão criados. Eu, se quisesse fazer uma coisa a sério, eu criava eu mesmo o meu próprio bot, programava, porque eu estou a programar, e sem mais, criava o meu próprio bot e, sei lá, espetaria esse bot, mandava montes de e-mails de noivas russas para ignorantes, que bastava que alguns estivessem infectados para esses bots começarem a tentar invadir máquinas já da rede, seja por brute force, seja por outras formas, ou e mandar e-mails dentro dessa rede para infectar mais pessoas. E de repente eu passava a ter exércitos dependendo da forma como aquilo se espalhasse pelo mundo, milhares ou milhões de bots à minha disposição. O que é que acontecia? Eu aí poderia lançar um ataque. Mas se eu fosse um perfeito ignorante, eu não poderia lançar um ataque desses. Agora vou dizer uma coisa. Há pessoal que se dá o trabalho de criar essas redes de botnets, podem ser usadas para mil e uma coisas. Há uns que fazem isso por ativismo, com H, hacktivismo, querem sei lá, atacar certos servidores, vender certas ideias. Há outros que fazem isso só por dinheiro e há outros que fazem isso por ativismo, mas ao mesmo tempo tentam também ganhar dinheiro para aumentar outras coisas. Normalmente isso é feito com bitcoins para não serem tentados e aquele pessoal que anda aí também a extrair dinheiro dos bancos. Há outro pessoal que também mantém ataques, etc. e ganha dinheiro com bitcoins. O que acontece? Um perfeito ignorante que tenha bitcoins na carteira pode. Esse pessoal tem botnets prontos a atacar, etc. Estabelece um preço e qualquer perfeito ignorante pode pagar um preço em bitcoins, por exemplo, que é para, imaginem este exemplo, que são centenas de gigabits por segundo. Isto esmagaria qualquer hosting ou cloud nacional português, por exemplo, facilmente. Imaginem que vocês trabalham num sítio qualquer e o gajo que vos despede insulta-vos, sei lá, irrita-vos. Irrita-vos. Essa pessoa irrita-vos e vocês começam a ter raiva dessa pessoa. Vocês forem perfeitos ignorantes, ou mesmo que percebam disso e quisessem fazer qualquer coisa, imaginem que quisessem vingar-se, não é, da pessoa, o que é que essas pessoas acabam por fazer? Pegam em dinheiro que têm bitcoins, contratam esses serviços, a esses, eu não vou chamar hackers, porque há pessoal que não sabe nada disso e até vende isso, tem bots, tiveram sorte, espalharam e tal, e diziam, quanto é que é o serviço? 100 euros durante o quê? Durante, sei lá, 6 horas, imaginem. Durante 6 horas, vocês têm acesso a uma shell qualquer em que vocês escolhem e quer atacar esta máquina, este IP, vocês podem ver aqui neste exemplo que no início, que eu escolho aqui, tem várias opções, eu escolho um HTTPD para ser Layer 7, um ataque Layer 7, e escolho um ataque HTTPD a um servidor qualquer. E depois, vocês veem que há aqui 16 mil milhões de pedidos, quer dizer, isto são centenas de gigabits por segundo e esmaga literalmente qualquer ISP. E o que acontece? Qualquer perfeito ignorante que tenha bitcoins no bolso pode alugar um serviço destes. Porquê? Porque este pessoal que tem estes bots já sabem que mais cedo ou mais tarde os bots vão ser descobertos pelos vírus, etc. Vão ser limpos das máquinas, vão ter de criar novos bots, etc. E por isso, até isso acontecer, eles usam isso para ataques e quando não usam isso para ataques, já que vão ficar sem os bots na mesma, eles vendem esses serviços. E, por exemplo, por sei lá, 100 euros, imagine, a pessoa tem 6 horas e essa pessoa com 100 euros pode lançar um ataque, pode colocar de rastros de joelhos um ISP, um cloud, um service, etc. E o que acontece? Os clientes desse cloud vão ficar chateados que têm os sites todos em baixo, em horário de trabalho, vão pedir indenizações à empresa, a empresa vai ter de dar dezenas de milhares de euros de indenização, a empresa pode perder clientes, imaginem que um cliente paga 50 mil ao mês e por causa disso fica farto, é a gota d'água e desiste dessa coisa, perdem 50 mil euros de lucro por mês, ou seja, uma simples pessoa irritada com o patrão pode pagar em 100 euritos e fazer uma coisa dessas, ou seja, por isso é que hoje em dia os patrões devem tratar muito bem, sei lá, é assim, devem tratá-los bem, especialmente se forem pessoas que percebem do assunto, não é? Agora, mesmo que sejam perfeitos burros, mesmo que seja uma pessoa que seja um perfeito jumento, ou como um amigo meu disse uma vez que eu achei piada, mesmo que seja uma pessoa que tenha um caído, um porco, coitado do porco, não tem nada a ver com os porquinhos, eu sou vegan e tudo, mesmo que seja uma pessoa que tenha um caído, um porco, essa pessoa pode gastar, sei lá,
não sei quanto é que é o preço, mas pode gastar dinheiro nisso e acaba por lançar um ataque e vinga-se essa empresa. Claro que essa pessoa há grandes chances de ser apanhada, porque se a pessoa não perceber muito de computadores, vai acabar por ser apanhada muito provavelmente, por isso convém até que a pessoa saiba alguma coisa. Mas a questão é que é um perigo. Da mesma maneira como há incendiários que. Alguns é tal e qual, há gajos que é por burrice. Incendiam uma coisa, estão a fazer uma queimada e arde uma floresta inteira. Esses estúpidos. Mas imagina que há um incendiário qualquer que atira um fósforo com um sítio qualquer, incendeia, causa montes de mortes, etc. Porquê? É o poder que uma só pessoa pode ter. E é terrível. E na internet é igual. Qualquer gajo, como a gente tem muito poder, tem botes desses nas mãos e pode alugá-los até perfeitos imbecis, qualquer imbecil que esteja chateado com o patrão que o despede, por exemplo, pode fazer uma coisa dessas. Isso é terrível. Ahm, Hoje em dia é o caos. E hoje em dia muitos ataques que vocês veem nem sequer são por pessoas que sabem fazer esses ataques. São pessoas que pura e simplesmente têm bitcoins e querem experimentar atacar servidores. Um gajo ficou chateado porque perdeu um jogo no, sei lá, no Fortinet, agora toda a gente gosta. Não, Fortinet não, isso é uma firewall. No Fortnite. Como é que se chama aquela porcaria? Nem sei. É o Fortnite, aquela porcaria que os putos todos jogam, nem faço ideia o nome daquilo. Fortnite, ou coisa assim. Não sei. Um puto perdeu um campeonato disso, decide lançar um ataque contra aquilo. Esse puto vai acabar por ser apanhado, se calhar vai preso e tal. Mas a questão é, qualquer imbecil hoje em dia pode lançar ataques destes. E tudo isto tem a ver basicamente com aquilo que eu vos expliquei. Eu agora estou aqui a mostrar um vídeo novamente para vocês verem ataques normalmente que acontecem. Isto tem tudo a ver com. Vocês veem aqui, por exemplo, um malware que se chama Emotet, que é, por exemplo, conhecida, aparece muitas vezes por aqui. É um Trojan que normalmente espalha e-mails, faz um spam de e-mails. E o que acontece? Esse aí começou por ser uma coisa muito simples, mas agora tornou-se uma coisa muito mais poderosa. Por exemplo, esse moteto é conhecido, é polimórfico, quer dizer que sempre que ele é downloadado por qualquer pessoa, ele altera-se e consegue escapar à detecção baseada em assinaturas, não é? Torna mais difícil a detecção. E, por exemplo, são polimórficos. Esse moteto, por exemplo, usa um número de truques para prevenir a sua detecção, não é? Além de ser polimórfico, enfim, tenho de dizer-vos também que esse Emotet ainda é mais perigoso do que as pessoas pensavam, porque além de se espalhar por spam, também para já saca dados pessoais, contacto lists, etc, etc, etc. Mas um dos problemas é também que ele hoje em dia já consegue ligar-se a outros sistemas através do brute force attack, ou seja, uma máquina infectada com isso que pode começar usando uma lista de passwords comuns a lançar brute force attacks a máquinas dentro da rede, porque há pessoas que dentro da rede acham que eu estou dentro da rede estamos seguros, vamos pôr passwords simples, tipo password. E imaginem, um bot desses entra nessa rede, começa logo a infiltrar-se em várias máquinas, não é? Pronto. Já são bots cada vez mais poderosos, mais conhecidos. Eu chamo-lhes bots, mas são malwares, ok? São softwares maliciosos. E assim, hoje em dia isto é tudo há tantos softwares, tantas coisas que fazem tantos problemas que este Emotet, por exemplo, eu vi uma vez que custou 1 milhão de dólares a resolver os problemas que esse vírus causou numa cidade nos Estados Unidos. Imaginem o tipo de problemas que uma coisa destas pode dar. Uh, e vocês veem aqui montes e montes e montes de vírus a acontecer a qualquer momento, ataques, seja por vírus, malwares, etc. Porque às vezes estes bots até agem sozinhos, ninguém lhes dá ordens, porque eles entram numa máquina, continuam a mandar spam de um lado para o outro, continuam a tentar fazer brute force a várias máquinas, etc. Porque isso é um tipo diferente de bots, ok? E o que eu estava a falar há bocado é diferente. São botnets que são redes de bots controladas por pessoas com certas intenções. Sejam alugados a alguém, seja pessoas que querem fazer ativismo ou atacar por simplesmente por maldade ou andar em lutas, em guerras e pronto. E no fundo botnets são isto. São máquinas não, disparate, são sim, de certa maneira são máquinas que ficam zombies, são softwares que infectam máquinas. Imaginem um vírus que infecta um ser humano e o ser humano fica um zombie, ok? Na noite dos mortos-vivos, etc. Pronto. Isto são softwares que infectam máquinas e essas máquinas tornam-se zombies, tal como está naquele episódio que eu coloquei em cima no canto superior direito, para vocês verem. As pessoas não sabem que aquilo tem, de repente os pingos sobem porque a máquina está a lançar um ataque num sítio qualquer, porque a máquina está infectada com bot, ok? E são esses botnets, essas redes de bots que andam a lançar ataques, são usados por pessoas para atacar servidores, para fazer ativismo, só por maldade, ou até
para alugar. Há pessoas, há gajos que alugam isso, já sabem que vão ficar sem eles, alugam isso e recebem mais umas bitcoins enquanto outra pessoa anda a fazer ataques. Porquê? Porque eles não se importam que sejam feitos ataques, porque os ataques são feitos por computadores infectados que nem sequer são deles, por isso os culpados são as pessoas que andam a atacar e, como é óbvio, as autoridades não vão aqui chatear milhares de máquinas que têm bots e metê-los em tribunal porque a culpa nem sequer é deles, foram infectados, estão a perceber? Ou seja, são ataques feitos à vontade, ninguém é processado, ninguém é para o tribunal, a não ser que sejam descobertos, não é? Porque ninguém vai atacar as máquinas que fazem, não vai pôr em tribunal os donos das máquinas que foram infectadas, ok? Por isso, eles não se importam de alugar isso à vontade e ganhar dinheiro com isso. Pronto, e é por isso que, apesar de serem coisas complicadas de fazer, de programar, porque há gajos já compram isso feito, ou já arranjam isso, apesar de serem coisas complicadas de programar, complicadas não é para mim, que eu criava uma coisa dessas, mas um, complicadas para uma pessoa que não sabe programar, etc. Qualquer imbecil não tem de saber programar, nem não tem de saber absolutamente nada, pode usar dinheiro para lançar um ataque de DDoS, um DOS, ataque DOS distribuído, Denial of Service distribuído, a qualquer empresa, seja por vingança, seja por maldade, etc., pura e simplesmente por ter dinheiro. A pessoa tem dinheiro, paga um serviço desses e consegue lançar um ataque a uma coisa, a uma rede grande. Há também grupos de hackers, porque os hackers não é só. As pessoas têm mania que é só anónimos, não tem nada a ver com isso. Há anónimos, qualquer pessoa pode dizer que é anónimos e anónimos, ou seja, a gente não, uma pessoa não pode falar por tudo que é anónimos, mas por exemplo, há vários grupos, não é só anónimos, há grupos, há mil e um grupos diferentes, alguns com mal intencionados, outros não, outros têm ideias próprias, ou seja, e imaginem que cada grupo tem a capacidade de lançar milhares de milhões de pedidos por segundo, de requests por segundo, porque vocês multiplicam 16 mil milhões de requests por uns 40 ou 50 bytes de uma layer 7 mínimos, por exemplo, e tem centenas de gigabits por segundo. E imaginem que cada grupo tem milhares de milhões de requests por segundo e vocês juntam dezenas de grupos para atacar uma coisa como a Google, a Sony Records, etc, etc, e vocês conseguem ver que facilmente metem o Banco Central Europeu. Não, isso também é fácil, porque isso também não precisa ter ser apenas um hosting, não é? Mas conseguem meter, sei lá, a Google é muito poderosa, não é fácil, mas sei lá, conseguem meter um site em baixo, não é? Vocês já viram que houve sites importantes que foram colocados em baixo. Até a própria Google, se houver grupos suficientes a unirem esforços para atacar, por exemplo, a Google era posta em baixo. Pelo menos durante algum bocadinho. Uh, por isso é o poder dos botnets. É uma coisa. Pode ser de certa maneira uma coisa lame, mas ao mesmo tempo pode ser usada de uma forma inteligente, ou seja, pode haver orgulho de alguém conseguir usar, manipular a rede de certa maneira a poder lançar um ataque distribuído de forma inteligente. Podem ser usados bots para lançar esses ataques distribuídos. Os bots já não é algo tão digno de respeito, não é? Porque é uma coisa mais. No fundo, são vítimas infectadas com vírus, não tem nada especial. Sei lá, há vários tipos de ataques de denial of service distribuídos, sem bots, seja de forma inteligente ou não, com bots, são alugados a terceiros, qualquer imbecil pode pagar com dinheiro e fazer isso, por isso é uma grande confusão. Vocês nunca sabem quem é que está a lançar um ataque a uma empresa, pode ser alguém que esteja a querer vingar-se dela, pode ser alguém que não gosta da empresa porque, sei lá, porque prestou mau serviço, alguém que se chateou com o patrão, uh, pode ser alguém que, como eu contei uma vez de uma história, decide lançar um ataque qualquer para aumentar o fluxo de chamadas para fazer com que a empresa contrate mais gente e veja que tem que ter mais pessoas, não é? Pode ser muita coisa. E a internet é isto, é tipo o Wild West, é o faroeste do século XXI, é a internet. Aqui ainda é tudo com pistolas, ao vivo e daqui, dá não sei o quê, pronto, e é isto. Isto é a internet hoje em dia. Espero que tenham gostado deste vídeo. Lembrem-se que este ataque aqui está, não é, não é de nenhuma equipa minha, atenção, eu não tenho nada a ver com isto. Eu só usei este vídeo como exemplo. Os outros vídeos são testes feitos em coisas públicas que as clouds deixam mesmo grupos de hackers e isso, fazer testes contra elas. Eles gostam porque assim ficam a ver o poder que têm, quantos milhares de milhões de requests é que eles conseguem num segundo em várias layers, e ao mesmo tempo as clouds começam a ver qual é o poder deles para saber que máquinas é que têm tempo a aguentar com isto, estão a perceber? Por isso é bom para as clouds, é bom para os hackers.
hackers. E isto é fácil de qualquer um ver. De qualquer das formas, eu digo-vos que pronto, este vídeo não fui eu que fiz, foi alguém que andou a testar um bot, uma botnet que criou ou que pagou para alugar, não sei, testou contra esses serviços clouds que deixam mesmo fazer esses testes para eles testarem aquilo, não é? E filmou e eu pus aqui ponto final, não é meu, ok? E o resto são mapas de cyber-attacks que vocês podem ver em tempo real. Isto é um mundo de cybersecurity que muita gente não imagina como é que é. Por um lado pode parecer chato, uh, para outros pode parecer que é como o filme do Hackers de 1995, que é tipo a Branca de Neve do Hackers, que é uma coisa super fantasiosa. Não é uma coisa nem a outra, não é uma coisa super fantasiosa, também não é uma coisa completamente chata, é uma coisa gira. Se vocês estiverem no local giro, se estiverem numa empresa que é só chatices, eu pessoalmente acho que só gostaria de dar um dia de informação disto, mas não. Mas pronto. Pronto, espero que tenham compreendido. Se gostaram, façam like ao vídeo, partilhem, comentem o que é que vocês acham. E se não perceberam nada disto, olhem, também é porque isto tem que ter algum conhecimento para perceber minimamente o que eu estou a falar também. Espero que tenham gostado e adeus. Subscrevam o meu canal. Adeus e até o próximo vídeo. Tudo bem.